Do impossível. Quero agradecer a Deus por mais esse grande privilégio que Ele nos tem dado de estarmos aqui através desta emissora para podermos transmitir a santa palavra de Deus. Quero vos saudar com uma boa tarde de salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele possa estar contigo agora aí como está comigo, que o Senhor possa falar ao seu coração através do seu Espírito Santo. E eu queria meditar na santa palavra de Deus. Você pode estar aí abrindo a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas é o terceiro livro do Segundo Testamento. Então você pode abrir, tem Mateus, Marcos, Lucas. Então no livro de Lucas, capítulo de número 9, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, eu quero ler os versículos 23 e 24 para nós meditarmos algo aqui, que eu tenho certeza que Deus quer falar contigo nesta hora, assim como tem falado comigo também. Vamos então, você com a sua Bíblia, eu com a minha, vamos e me acompanhe. Então disse Jesus a todos: se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e continuar a me seguir. Pois quem tentar salvar a vida, a destruirá. Mas quem perder a vida, por minha causa, a salvará. Amém. Somente os versículos 23 e 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós queremos então passar a meditar algo aqui que Deus tem para a sua vida. Veja que Jesus fala de cruz. E quando se fala de cruz, nós sabemos que ele está falando de sofrimento, porque a crucificação trazia um terrível sofrimento nos tempos, principalmente do Império Romano, que a sentença de morte era feita por meio da crucificação. E a crucificação era um modo terrível de se viver, ou melhor dizendo, um modo terrível de se morrer, ou de matar alguém, ou de alguém ser condenado. Porque na crucificação ele sofria as dores até a hora que o seu corpo não tivesse mais força e viesse a óbito. Então as pessoas eram deixadas aí ao léu até que a morte chegasse, depois de muito sofrimento, que eles estavam ali pendurados naquela cruz. Então era um terrível meio de matar alguém. Não era como a guilhotina, ou mesmo quando as pessoas recebem um tiro, né? Ou mesmo uma injeção letal, como é nos nossos casos, em alguns países que ainda fazem isso, como nos Estados Unidos, que a morte é instantânea. A cruz, ela às vezes demorava, a pessoa ficava muitas vezes até mais de 24 horas pendurada. No caso de Jesus não foi possível, por causa da festa da Páscoa. Foi requisitado que se tirasse aqueles homens da cruz, porque a Páscoa estava chegando o sábado para eles, e eles não poderiam ficar pendurados naquela cruz. Mas geralmente a cruz era um meio de tortura até a hora da morte. Então quando Jesus diz a todos que estavam seguindo, ele disse assim: olha, se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo. Então quer dizer que para nós seguirmos a Cristo, para nós sermos seus seguidores, para nós sermos seus discípulos, para nós fazermos a vontade do Senhor, a primeira coisa é me negar. Eu tenho que me negar, eu tenho que deixar algo que está sob a minha posição, que é a minha própria vida, e dizer não a mim mesmo. Estar de acordo com aquilo que Jesus quer para a minha vida. Então, o princípio da vida daquele que serve a Deus é renúncia. Precisamos começar servindo ao Senhor, renunciando até a nossa própria vida. Dizer não
a mim mesmo. Quer dizer, agora eu passo a ter um outro dominador. Não sou eu mais que domino, não sou eu mais que quero. E como disse até o apóstolo Paulo, certa vez ele disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque essa vida que agora vivo, ela está nas mãos do Senhor. E ele disse: já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, ele já se sentia nessa posição de uma cruz. Ele já se sentia numa posição de uma renúncia, onde o seu desejo próprio, onde ele mesmo já não teria mais condição de falar, porque aquelas pessoas que eram crucificadas, elas não tinham mais ações nenhuma, elas teriam que ficar até a hora da morte, elas teriam que estar ali presas, e elas não podiam, não conseguiam mais descer até que a morte chegasse até onde eles estavam. E Paulo pôde dizer: já estou crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo não é a minha vida, mas é Cristo quem vive em mim. Então ele observou bem essa palavra que Jesus disse: se alguém quisesse segui-lo, ele teria que negar-se a si mesmo. E ainda depois ele prossegue: negar a si mesmo, e diariamente ele precisava tomar a sua cruz e continuar a seguir Jesus. Então, renúncia na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que querem seguir a Jesus Cristo. Então é preciso que a pessoa renuncie-se a si mesmo. É preciso que a pessoa entregue a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, para que Ele possa então estar dirigindo conforme Ele quer de nossas vidas. Muitas pessoas não têm sucesso na área da fé, na área como seguidores de Jesus Cristo, justamente porque elas não conseguem negar-se a si mesmo. Elas não conseguem tomar a sua cruz diariamente e continuar seguindo a Jesus. E a cruz, como eu disse, é sofrimento. Muitas pessoas chegam-se a Jesus, ou querem chegar mais próximo de Jesus, para obter algo em sua vida, algum benefício em sua vida, seja ele financeiro, seja ele monetário, seja ele de qualquer forma. O que eles querem é estar chegando na presença de Jesus para obter algo de proveito para si mesmo, para esse corpo, para essa vida. Quantas pessoas se aproximaram de Jesus no passado? Multidões seguiam-no, e ele até por certas vezes, ele alimentou essas multidões, e a Bíblia diz que ele curava as multidões. Teve certa época que ele curou todas as pessoas que o procuraram. Não sabemos quantas pessoas, mas ele curou a todos. Em outra hora ele não curava a todos, curava alguns, mas muitos seguiam a Jesus, estavam caminhando, estavam seguindo, porque eles sabiam que próximos a Jesus, eles estariam amparados. Amparados da fome, eles estariam amparados da sua doença, certo? Provavelmente poderiam ser curados, e até mesmo se a morte chegasse, como foi o caso de alguns, que Jesus acabou ressuscitando-os. Então, muitos se aproximavam de Cristo para buscar para si mesmo. Havia um egoísmo muito grande dentro dele. Ele queria fazer somente a sua vontade. Ele queria estar na presença do Senhor, não para deixar algo, não para negar-se a si mesmo, não para carregar a sua cruz, e mesmo com aquela enfermidade, com aquela doença, com aquele problema, ele continuar seguindo a Jesus. Ele queria estar liberto. E a prova disso é quando Jesus Cristo foi preso. Pouco antes da sua crucificação, ele foi preso, e todas aquelas pessoas que seguiam-no, aquelas multidões que estavam seguindo, eles acabaram abandonando. E até mesmo alguns deles ainda, tenho certeza, que estavam ali pedindo a sua crucificação, porque acharam que o seu líder era muito fraco, porque talvez não conseguiram aquilo que foram buscar. Não chegou o seu tempo ainda, e eles então acabaram negando a Jesus
E até mesmo alguns que seguiam estavam lá depois o acusando, querendo a sua morte, trocando ele por Barrabás, por um criminoso, por alguém que era indigno da sociedade. Eles trocaram o mestre, o nosso Salvador, aquele que deu o seu sangue, aquele que curou os enfermos, aquele que operou milagres e maravilhas por onde andava. Eles trocaram por um malfeitor. Por quê? Porque eles não souberam entender aquilo que Jesus estava dizendo. Olha, você quer ser meu seguidor? Pode ser que você nunca será curado. Pode ser que o seu problema nunca vai ser resolvido. O que importa é me seguir. Para alguém que estava querendo seguir, perguntando para Jesus, um jovem perguntando, ele falou: olha, eu já desde a minha mocidade, eu tenho cumprido toda a palavra de Deus. Tenho cumprido. Todos os mandamentos eu tenho procurado cumprir. E Jesus falou: boa coisa você fez. É isso mesmo. Você está no caminho. Mas precisa algo. Jesus, olhando para o seu coração, olhando para o seu interior, ele pôde perceber que havia algo mais importante na vida daquele jovem do que a pessoa de Deus. E ele se recusaria a negar-se a si mesmo. Porque quando Jesus disse para ele: olha, você quer então me seguir? Então você vai fazer o seguinte: você vai vender tudo que você tem, você vai dar aos pobres, e eu garanto para você um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem então abaixa a sua cabeça, ficou muito chateado por aquela resposta de Jesus Cristo. Ele talvez chegou ali querendo uma aprovação, chegou pensando que Jesus era somente mestre da Torá, era o mestre da lei. E ele então, por certo, se conversasse com o mestre da lei falou: nossa, você está apto, você já segue tudo que está escrito, você já está apto para o reino dos céus. Mas Jesus viu que ele nunca poderia negar-se a si mesmo. E aí Jesus começa dizendo: olha, você precisa negar-se a si mesmo. Em outras palavras, ele disse: você tem que vender tudo que você tem. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou muito chateado, porque ele tinha muitas riquezas. E aí ele deixou de seguir a Jesus, olhando para as riquezas. Ele não pôde fazer o que Jesus falou, negar-se a si mesmo. Quer dizer, eu sei quem sou, sei o que eu tenho e sei o que eu posso, mas eu preciso negar a mim mesmo para poder seguir a Jesus. Eu tenho certeza que para todas as pessoas de bem desse mundo que quiserem seguir a Jesus, não vai ser a mesma proposta que Jesus fez àquele jovem. Mas uma coisa Jesus fala: você deve negar-se a si mesmo. E aquele jovem não pôde fazer isso justamente por causa da sua riqueza, justamente pelo que ele tinha, pelo que ele era. Ele não soube negar-se a si mesmo. Quer dizer, eu tenho, mas daqui uns anos eu não vou mais ter isso. Daqui uns anos vou partir para a eternidade, e aquilo que eu tenho ou aquilo que eu não tenho, aquilo que eu sou ou aquilo que eu não sou, aquilo que eu posso ou aquilo que não posso, tudo vai se acabar. E é isso que Jesus quis nos mostrar, em que é melhor nós pensarmos no nosso futuro do que no nosso presente. É melhor nós olharmos para o futuro, onde nós estaremos daqui a alguns anos, não sei, mas eu tenho certeza que, chutando por cima, daqui a 100 anos, ninguém que está me vendo, me ouvindo ou vivendo nesse momento vai estar mais nesse mundo. Dificilmente alguém estará ainda vivo daqui a 100 anos. Então os valores terrenos, os valores desse mundo não são para comparar com a glória futura. Não são para estar comparados com aquilo que nós podemos receber quando nós nos negamos a nós mesmos e nós tomamos a nossa cruz. Quer dizer, cruz, como eu disse, sofrimento, né? Mesmo em sofrimentos, mesmo em dores, mesmo em angústias, não importa. O que importa é que eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que me negar.
me negar, tomar a minha cruz, quer dizer, a minha vida, aquilo que eu tenho vivido, que não é fácil, para ninguém é fácil. Todos nós temos problemas, ninguém é perfeito, todos nós passamos por situações difíceis, todos nós podemos aí estar numa situação sem saída mesmo. Podemos chegar a uma situação, não importa a idade. Quantas pessoas novas estão já sem saída, estão vegetando, vamos dizer assim, ou quase no estado vegetativo. O que vale a nossa vida? Por que então não a trocamos com Jesus? Por que não renunciamos a nós mesmos? Vida de renúncia, dizer não a nós mesmos, para podermos seguir a Jesus. E olha, pegando todo dia, diariamente, pegando a nossa cruz, levando ela, como Jesus a carregou também a sua cruz. Ele carregou sua cruz. Nós precisamos levar a nossa, carregar a nossa cruz. Nós precisamos estar diante do Senhor, nos negando, pegando com os meus problemas ou não, a minha vida de um modo geral. Eu tenho que me negar e ainda carregar essa cruz para seguir a Jesus. Porque Ele disse: pois quem tentar salvar a vida, a destruirá. Mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Nós, quando lemos nos livros históricos que nos contam o início do cristianismo, nós vemos que havia uma grande perseguição. No mundo ainda, nós temos vários países que perseguem os cristãos. Muitos cristãos são mortos todos os dias, em muitos países, que renegam e não querem a presença de Cristo, não querem a presença de um cristão, porque onde está um cristão, a presença de Cristo está. Onde o cristão está, Jesus está com ele, E eles rejeitam isso e tiram ainda muitas vidas, ainda que encobertamente hoje, por causa da imprensa internacional. Mas muitos têm perdido a sua vida porque confessam, porque deixam, porque se negam, negam-se a si mesmo, e tomando a sua cruz, a sua perseguição, eles vão. São rejeitados por famílias, pela própria família, pelos pais, muitas vezes pelos filhos, por causa dessa decisão de ser um cristão autêntico e verdadeiro, não como muitos aí, como disse Jesus, que dizem que amam a Ele, mas as suas palavras não estão na sua vida. Ele não vive a vida cristã verdadeira. Então falar é fácil. Jesus disse: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe, porque não vivem a verdade do Evangelho. Dizem que tem Jesus, dizem que amam a Jesus, e Jesus diz: quem me ama guardará as minhas palavras, será amado de meu Pai. Eu e o Pai o amaremos e faremos nele morada. Por isso eu disse: onde houver um cristão, Jesus está ali. Então, porque rejeitam o cristão? Porque Cristo está com ele. E muitos têm perdido a sua vida. Mas quando nós lemos, onde havia uma publicidade da morte dos cristãos, nós vemos que muitos perderam a sua vida. Muitos negavam-se a si mesmo e não voltavam atrás. E principalmente nas arenas romanas, que foram os maiores espetáculos para esse mundo. Os cristãos serviram de espetáculos para o mundo, para os moradores de Roma, que iam até aqueles estádios e ali participavam, ali estavam juntos para ver um cristão morrer pelas feras que ali eram jogadas, morrer muitas vezes pela mão dos gladiadores. E aí eles davam aquela festa, eles se tornavam o palco do espetáculo. Mas a história nos conta que muitos
eles avançavam até os leões, as feras, os tigres. Eles avançavam sobre eles, não esperavam que viesse avançado, não negavam. Até o último momento de sua vida, próximo da morte, eles não negavam estar com Cristo, não negavam em dizer que eles serviam esse Jesus maravilhoso, e por certo tomavam a sua cruz, e mesmo ameaçado da morte, aprisionados, mesmo em grandes sofrimentos, nas cadeias e prisões, sofrendo as atrocidades, eles não negavam e iam até a morte. Então Jesus disse: olha, quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achar, vai se salvar. Então a verdade do Evangelho nesse momento que Jesus está falando foi uma verdade que se cumpriu em muitas pessoas e se cumpre até hoje em muitas pessoas. Pela misericórdia do Senhor, não em nosso país, estamos livres disso, mas muitos países ainda estão matando os cristãos, estão matando aqueles que negam a sua vida, carregam a sua cruz e vão até o momento da morte sem temer, chegam à morte sem recuar, sem voltar atrás, sem negar a Jesus. E Jesus disse: aquele que negar-me diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E tais pessoas têm feito isso, tais pessoas têm negado. Mas será que todos vão passar por isso? Não, nem todos. Assim como também nem todos os ricos que chegarem até Jesus, Jesus vai dizer: você precisa vender tudo o que você tem. A questão é que Jesus enxergou dentro daquele homem, e depois ele pode dizer: quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque na sua maioria eles estão com o coração voltado na sua riqueza, eles estão garantidos no dinheiro que ele tem nos bancos, nas ações, nas bolsas de valores, nas suas propriedades, né? Naquilo que é móvel, naquilo que é imóvel que eles têm, nos seus aviões, nos seus iates, nas suas mansões. Eles estão garantidos nisso. Eles estão garantidos que o dinheiro pode comprar o que eles quiserem. Eles estão garantidos que o dinheiro pode comprar até mesmo a saúde. E nós sabemos que não é dessa forma. E nós vemos que eles dificilmente entrarão. Foi o que Jesus falou, não fui eu. Não sou eu que falo, a palavra do Senhor é que vem dizer isso. Mas que seria impossível, não. Não seria impossível. Por quê? Porque vai depender do coração de cada um. Aquele jovem rico chegou próximo a Jesus, mas não pôde entregar totalmente o seu coração. Não pôde negar-se, porque a sua riqueza não deixou ele fazer isso. Quando Jesus pede a sua riqueza, então vamos fazer uma troca. Eu não sei o que Jesus requereria de você, mas uma coisa eu tenho certeza: que você se negue a si mesmo. Você precisa se negar e entregar-se a Jesus, e saber que Ele é o dominador de todas as coisas, para que você possa ter algo da parte de Deus, não temendo pela sua vida, mas agora sabendo que se você morrer por amor, se você morrer por Cristo Jesus, pela causa de Jesus, você vai se salvar, você vai ter vida eterna, você vai ter salvação da parte de Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz, porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Muitas vezes nós achamos, que a nossa vida tem um grande valor, e ela tem um grande valor mesmo. A nossa vida tem um valor infinito. Nós não sabemos calcular o valor. Precisou Jesus descer a esse mundo e pagar o nosso preço para nos resgatar. Então temos uma vida preciosa nas mãos do Senhor. É um valor incalculável. É um valor que não se imagina. Valor do preço do sangue. Pedro diz isso na sua epístola. Que a nossa vida é preciosa. Que nós somos preciosos. Que fomos comprados por um bom preço. O preço do sangue de Jesus. Então nós temos um valor, mas precisamos entregar a nossa vida para Cristo. Aí sim
segundo o seu domínio, segundo as suas intenções, segundo os seus desejos, segundo aquilo que Ele quer fazer de nós, então nós estaremos andando na sua vontade. Nós estaremos aptos então para sermos salvos. Nós estaremos aptos então para podermos prosseguir nessa jornada, nessa caminhada diariamente, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz, não importa qual seja a dificuldade da minha vida. O que importa é eu estar na presença do Senhor. O que importa é eu estar com Cristo, vivendo cada dia uma vida nova na presença do Senhor, carregando a minha cruz, estando liberto do pecado pelo perdão de Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como meu Salvador, eterno, poderoso, suficiente, que pode transformar, que pode me levar ao céu. Então, eu entreguei a minha vida para Cristo. Eu neguei a mim mesmo. Eu me neguei, entreguei a minha vida e até hoje carrego a minha cruz. Estou carregando a minha cruz. Dia a dia, as minhas dificuldades estão comigo, mas eu estou prosseguindo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. E você tem que fazer isso hoje. Você precisa fazer isso hoje. Você precisa tomar uma decisão. Aquele jovem tomou a decisão errada, mas tomou. E eu peço para você, não faça o mesmo. Tome a decisão hoje. Entregue a sua vida para Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Não sei quanto tempo mais você vai viver ou eu vou viver, não importa. O que importa é que todos os dias estejamos caminhando com a nossa cruz, estejamos fazendo a vontade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, para que nós possamos estar diretamente envolvidos com as coisas do Senhor, para que possamos estar diretamente nas mãos de Deus. E assim nós prosseguimos caminhando na presença do Senhor até que Ele nos leve, ou até que a morte venha a nos levar até a sua presença. Eu sei que se você negar a si mesmo, tomar a cruz e até se perder a sua vida por amor de Cristo, você vai se salvar. Que Deus te abençoe e que essa decisão você faça hoje para o bem da sua própria vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Continue nossa programação, programa Semeadores de Fogo. Agora no programa Semeadores de Fogo estará louvando a nossa irmã Brenda. Cumprimento a todos que estão nos assistindo.